Eu estava sentada lá, perto do fundo, na terceira fila da saída. Meu blazer, um tanto inadequado para a ocasião, me apertava. O ar carregava o cheiro de engomado e de histórias antigas. Aquela era a cerimônia de promoção de Ethan Jackson, meu irmão mais novo. A história favorita do meu pai. Todos conheciam Ethan. Um dos CEOs mais brilhantes de sua turma. Um verdadeiro Jackson, sussurrou alguém atrás de mim. É mesmo, respondeu outro. Eu nem pisquei. Tinha ouvido aquela frase a vida inteira. Eles não me viam. Não me reconheciam. Para eles, eu era apenas Kimberly, a filha que não aguentou o tranco, a desistente, aquela que tentou a marinha por um tempo antes de desaparecer em algum emprego vago de TI. Ninguém se dava ao trabalho de perguntar sobre isso. Era a história que minha família contava, e eles a contavam com tanta frequência que acho que começaram a acreditar nela. Talvez eu mesma tenha acreditado, por um tempo. Ajustei o punho do meu blazer, as pontas dos dedos roçando o lugar onde as mangas do meu uniforme de verdade costumavam terminar. Coronel Kimberly Jackson, Comando Cibernético Naval. Mas não hoje. Hoje, eu era apenas uma sombra na borda do holofote do meu irmão. Na frente, meus pais estavam sentados como a realeza. O almirante Samuel Jackson, aposentado, ainda ereto em seu terno civil, e minha mãe, Charlotte, com seus colares de pérolas no pescoço, a mão levemente repousada no braço de Ethan. Ela parecia orgulhosa. Eu não tinha planos de ser vista, nenhuma intenção de ser nada além de educada e invisível. Mas quando o general Thomas Morgan se aproximou do pódio, imponente, composto, o tipo de homem que nunca tropeçava nas palavras, seu olhar varreu a multidão uma vez, e então pousou em mim. E lá ficou. Ele fez uma pausa, tempo suficiente para que algo mudasse no ar. Eu não me movi. Ainda não. Eu nasci em uma família onde a patente vinha antes do nome. Na cidade onde vivi isso não era raro. Quase toda casa tinha uma bandeira na varanda e uma história sobre alguém que serviu. Mas na casa dos Jackson, o serviço não era um chamado, era uma linhagem. Meu avô comandou contra-torpedeiros no Pacífico. Meu pai, o almirante Samuel Jackson, liderou operações no Golfo e informou presidentes. Eu aprendi a dizer sim, senhor, antes de aprender a andar de bicicleta. Não tínhamos férias em família, nós transferíamos de posto de serviço. A sala de estar era um museu de condecorações e bandeiras dobradas, e ninguém jamais tocava na parede onde estava sua estrela de bronze. Havia regras, não ditas, mas de ferro, homens serviam, mulheres apoiavam. Os homens Jackson lutavam, sangravam, comandavam. As mulheres ficavam eretas nas cerimônias e faziam a salada de batata perfeita. Essa era a forma do orgulho. Não era cruel, era tradição. Era o que funcionava. E eu estraguei a simetria. Não fiz barulho sobre isso, eu simplesmente não me encaixava onde me diziam para ir. Enquanto outras garotas assistiam a videoclipes ou praticavam passos para concursos de beleza, eu estava na garagem desmontando um rádio velho, só para descobrir como o sinal se movia. Aos 9 anos, venci item o jogo de lógica que nosso pai trouxe do Japão. Ele jogou o tabuleiro fora naquela noite, dizendo que faltavam peças. Aos 12, comecei a ficar acordada depois do toque de recolher, esgueirando-me para o escritório de casa do meu pai. Ele pensava que eu estava dormindo. Mas na verdade eu estava lendo antigos manuais de criptografia da Marinha como se fossem histórias de ninar. Eu gostava da sensação de estar dentro de algo que ninguém mais conseguia tocar. Então, uma noite, ele me pegou. Eu estava sentada à sua mesa, decifrando um código de um antigo exercício da Frota do Pacífico. A solução veio rapidamente. Anotei-a em um bloco amarelo e me recostei, orgulhosa. Ele apareceu na porta. Olhei para cima, sorrindo. Acho que decifrei, eu disse. Ele se aproximou, olhou o papel e leu a sequência. Então ele fez algo que nunca esquecerei, ele riu. Não cruelmente, nem gentilmente. Apenas aquele tipo de risada desdenhosa que esquenta seu rosto e gela sua espinha. Ele bagunçou meu cabelo e disse,
fique com a torcida, Kimberly. Isso é para os homens que mandam na parada. Então ele saiu, e eu fiquei lá, olhando para o bloco como se ele tivesse me traído. Não chorei. Não falei. Mas algo dentro de mim ficou em silêncio naquela noite. Não quebrado, apenas selado. A partir de então, eu soube, se quisesse ser vista, teria que merecer isso em algum lugar fora de casa. E talvez nunca pudesse trazer de volta para dentro. Quando completei 17 anos, parei de compartilhar qualquer coisa que importasse. Eu ainda ia aos jantares, ainda perguntava sobre o treinamento de Ethan ou o clube do livro da mamãe. Eu sorria nas fotos. Eu interpretava bem o papel de filha. Mas a parte de mim que importava, a parte que construía algo em silêncio, ficava escondida. Naquele ano, me candidatei à Academia Naval dos Estados Unidos sem contar a ninguém. Treinei ao amanhecer, corria 10 quilômetros todas as manhãs, memorizava especificações para submarinos nucleares, decifrava desafios de criptografia durante o almoço. Não namorei, não fui ao baile de formatura. Eu não estava me rebelando, estava me preparando. E ninguém notou. Quando a carta de aceitação chegou, veio em um envelope simples. Nenhum selo dourado, nenhuma fanfarra. Apenas palavras que mudaram tudo. Temos o prazer de oferecer-lhe a admissão. Olhei para ela por uma hora, não porque duvidasse que merecesse, mas porque não tinha certeza do que fazer com a alegria. Onde você aguarda quando não há ninguém para compartilhá-la? Naquela noite, levei a carta para o jantar. Minhas mãos tremiam. Prendi o cabelo atrás das orelhas 3 vezes antes de falar. Anápolis, eu disse, colocando o envelope na mesa como uma prova. Eu entrei. Houve uma pausa. Então meu pai se recostou na cadeira, braços cruzados. Ele não sorriu. Nem sequer pegou a carta. Você vai desmoronar sob pressão, Kimberly. O treinamento básico vai te mandar chorando para casa. Ele tirou a carteira e colocou uma nota de $100 nova na mesa. Então se virou para Ethan. Aposto que ela desiste na 4ª semana. Ethan riu, não com maldade, apenas com aquela facilidade de quem acha algo óbvio. Minha mãe pegou minha mão. A voz dela era suave. Querida, você é tão brilhante. Você não precisa provar nada. Você poderia ensinar, sabe? Fique segura. Segura. Olhei para o dinheiro, para o sorriso fácil de Ethan, para o recuo gentil da minha mãe. O ar parecia denso. Eu disse apenas isto, eu vou. Minha voz não tremeu, mas algo dentro de mim se afastou deles. Eles não me levaram para Anápolis. Disseram que era longe demais, muito trânsito. Peguei um ônibus, 6 horas com uma mochila e nenhum abraço de despedida. Eu os observei pela janela, pai parado com os braços cruzados, mãe enxugando os olhos, Ethan checando o celular. Por um momento, me perguntei se estava cometendo um erro. Então o ônibus virou, a casa sumiu de vista, e esse pensamento nunca mais voltou. Anápolis não facilitava as coisas. Desde o momento em que desci do ônibus, era barulho, ordem e movimento. Nomes gritados, botas batendo no chão, alguém gritando antes mesmo que eu pudesse respirar. E eu amei. Não porque fosse fácil, não era, mas porque, pela primeira vez na vida, eu estava em um lugar onde ninguém esperava que eu falhasse. Ainda assim, não demorou muito para os sussurros começarem. É uma garota, e nem é tão alta. Jackson. Como o almirante Jackson. Ela deve estar aqui por legado. Eles não sabiam que meu pai preferiria comer suas medalhas a me defender. Durante a semana de tiro real, peguei meu rifle e notei que algo estava errado. A mira estava desalinhada, sutilmente, mas o suficiente. Um tiro errado e alguém poderia ter sido atingido, ou eu. Avisei, e me disseram, talvez você tenha esbarrado nele. Eu não tinha. Alguém queria me abalar. E funcionou. Naquela noite, em meu beliche, olhei para o teto e me perguntei se já estava começando a ceder.
3 semanas depois, durante um exercício de simulação cibernética, eu estava no meio de um hack, rastreando um cenário de ameaça, quando um pico de energia atingiu minha estação. Fui jogada para trás com força. O flash queimou a interface, e meu pulso, a dor irradiava pelo meu braço como se um fusível tivesse sido aceso dentro do osso. Diagnóstico: dano nervoso. Recomendação: cirurgia, meses de reabilitação, possível dispensa. Não chorei, não em público. Mas na enfermaria, quando a cortina se fechou e as luzes diminuíram, eu deitei lá, observando as sombras se moverem pela parede, e pela primeira vez me permiti perguntar se talvez meu pai tivesse razão. Escrevi para casa apenas uma vez, sem pedir ajuda, apenas tentando me ancorar em algo que parecia familiar. Recebi uma resposta 2 semanas depois. A carta da mamãe era gentil, se você não lesse com muita atenção. Ela falava sobre o jardim, o novo cachorro do vizinho e o noivado de uma prima distante. Terminava com: você sempre foi tão brilhante, Kimberly. Talvez isso seja um sinal para tentar algo mais estável. Nenhuma carta do meu pai, nada de Ethan. E então a tenente Laura Stone entrou. Ela não bateu, não perguntou como eu me sentia. Ela jogou uma pasta amarela na minha bandeja e disse: 3 códigos. Resolva-os até segunda-feira. Pisquei para ela. Ela apontou para a tala no meu pulso. Você ainda tem um cérebro, não tem? Foi assim que começou. Toda semana, ela trazia mais quebra-cabeças, mais difíceis, prazos mais curtos, simulações impossíveis. Quando eu hesitava, ela instalava: a Marinha não precisa de polimento, ela precisa de algo forjado sob pressão. Eu não sabia então, mas ela estava me dando a única coisa que eu precisava desde o dia em que saí de casa, uma razão para acreditar que eu poderia pertencer, mesmo que ninguém estivesse olhando. Eu fiquei. Terminei a reabilitação com uma órtese no pulso e aço na espinha. A dor nunca foi embora completamente, mas aprendi a me mover com ela, a carregar peso de forma diferente, a digitar novamente, mais devagar no início, depois mais rápido do que antes. Treinei quando ninguém observava, estudei enquanto outros dormiam. Na formatura, eu estava entre os 5% melhores da minha turma. Estava em posição de sentido em meu uniforme branco de gala, medalhas ainda quentes do último polimento, minha postura perfeita, minha saudação afiada. Minha família veio, exatamente como disseram que fariam. Minha mãe usava azul marinho e pérolas. Meu pai, de terno e gravata completos, assentiu com formalidade. Ita estava alto agora, 19 anos, ainda com aquele ar presunçoso nos olhos. Eles aplaudiram quando meu nome foi chamado, discretamente, sem gritos, apenas um reconhecimento educado, como se eu tivesse passado em um teste para o qual eles não tinham estudado. Na recepção, meu pai apertou minha mão como se eu fosse filha de outra pessoa. Você conseguiu passar, ele disse, o tom neutro. Mas a Marinha de verdade é uma fera diferente. É lá que veremos do que você é feita. Sorri, não por afeto, apenas por instinto. Então me virei antes de dizer algo que não pudesse retirar. Não mencionei minhas ordens para o Comando Cibernético Naval ou a condecoração esperando em minha mesa. Eles não perguntaram, então eu não ofereci. No ano seguinte, liderei uma operação que rastreou um ataque cibernético visando portos dos Estados Unidos. Milhares de vidas estavam em jogo, bilhões em infraestrutura. Nós o paramos, por pouco. Meu nome estava no relatório pós-ação, na primeira linha. Naquela noite, liguei para casa. Mamãe atendeu, distraída. Que bom, querida, mas quando você pensa em sossegar? Meu pai pegou o telefone em seguida. Ele não perguntou o que era a operação, não perguntou o que minha equipe tinha feito. Tenente é um trampolim, ele disse. A maioria não dura lá. Não fique metida. Desliguei, olhando para a tela, a condecoração ainda no meu colo. Foi a primeira vez que entendi que eles não apenas me interpretaram mal, eles tinham escolhido não me ver de forma alguma. Naquele Natal, a casa cheirava igual, assado de cravo, o leve aroma de pinho. Mas o silêncio por baixo havia mudado.
Ethan tinha acabado de terminar o treinamento SEAL, em seu uniforme era novo, a insígnia ainda rígida em seu peito. Ele usava como se pertencesse a ele, antes mesmo de tê-lo conquistado. E para meus pais, pertencia. A sala de estar já estava decorada em sua homenagem, fotos na lareira, um pin da bandeira na lapela de cada convidado. Seu futuro era a única história sendo contada. Ethan é a coisa real agora, disse papai a um dos vizinhos. É nele que o legado Jackson vive. Eu estava sentada no sofá, um presente no colo, esperando o momento certo para falar. Eu tinha acabado de voltar de uma simulação de operações secretas que interceptou uma tentativa de sabotagem internacional. Minha equipe havia recebido reconhecimento classificado. Eu tinha sido promovida novamente, mais rápido do que o esperado. Não era algo que eu pudesse compartilhar completamente, mas pensei que talvez alguma parte pudesse ser suficiente. Então comecei suavemente. Acabamos de finalizar uma grande operação de protocolo, eu disse, a voz firme. Evitou muitos danos. Muitas pessoas estão seguras esta noite. Papai olhou para cima, da carne que estava esculpindo. Não cruel, apenas desinteressado. A Kimberly está fazendo as coisas de computador dela, ele disse. Ethan está lá fora, liderando homens em coisas de verdade. A sala riu. Até Ethan deu um sorriso torto. Espero que seu Wi-Fi tenha aguentado, irmã. Eu não respondi. Apenas olhei para ele. Ele desviou o olhar. Mais tarde, na cozinha, ajudei minha mãe com a louça. Ela me entregou um pano e tocou meu ombro, como se ainda acreditasse que aquilo era amor. Você sempre foi a inteligente, ela disse suavemente. Só não foi feita para o outro caminho. Foi então que aconteceu. Eu não explodi, não gritei. Eu apenas parei. Parei de tentar ser vista. Parei de oferecer atualizações. Parei de dar a eles as peças que eles nunca quiseram segurar. Naquela noite, depois que os presentes foram abertos e os convidados foram embora, juntei minhas coisas e saí sem fazer barulho. Ninguém perguntou por quê. E eu nunca ofereci uma explicação. O convite chegou em um envelope branco grosso. Dentro, letras douradas soletravam o que eu já sabia. Ethan Jackson, tenente da Marinha recém-formado, seria homenageado na base naval de Coronado em 3 semanas. Deixei-o em cima do balcão da minha cozinha por 5 dias. Algumas manhãs, quase o joguei fora. Outras noites, me pegava relendo-o, como se, escondida entre as linhas, houvesse uma razão para não ir. Meu marido, Liam, me observava em silêncio. Ele não me pressionou. Quando finalmente falei, minha voz surpreendeu até a mim. Eu vou, eu disse. Ele assentiu, a mandíbula tensa. Você não deve nada a eles. Eu sei, eu disse, mas Ethan ainda é meu irmão. Nós dois sabíamos que eu não usaria o uniforme. Aquele era o dia dele, não o meu. Escolhi um blazer marinho simples, uma blusa branca, sapatilhas polidas, mas discretas. Cabelo em um coque baixo. Sem medalhas, sem insígnias. As divisas estrelas que eu havia conquistado permaneceram trancadas em um estojo em casa. Dirigi sozinha, ensaiei meu sorriso neutro, preparei-me para os comentários do papai, os olhares preocupados da mamãe, as piadas fáceis de Ethan. Na base, me misturei à multidão, entrando na fila de convidados. Era um dia quente, o sol refletindo em cada divisa à vista. Eles me avistaram no estacionamento. Kimberly. Você veio, mamãe cantarolou, apressando-se em minha direção. Papai estava ao lado dela, as mãos atrás das costas. Que bom que você apareceu, ele disse, da maneira que as pessoas dizem quando não esperam muito. Ethan sorriu e deu um meio encolher de ombros. Não pensei que você quisesse reviver velhas memórias da Marinha. Só estou aqui para comemorar, eu disse. Dentro do auditório, bandeiras alinhavam o palco, um quarteto de cordas tocava suavemente. Assentos cheios de oficiais, famílias, comandantes. Eu me sentei perto do corredor, sozinha.
O protocolo da cerimônia começou, apresentação das cores, hino cantado, nomes chamados. Então o general Thomas Morgan subiu ao palco. Ele era alto, composto, sua voz tinha aquela clareza calma e praticada. Ele elogiou Ethan, descreveu seu desempenho, sua liderança, seu futuro. Então seus olhos varreram a sala e pousaram em mim. Eles não se moveram. Sua voz hesitou por apenas um instante, mas senti a mudança. Algo pequeno no ar mudou. Ele ajustou suas anotações, continuou. Abaixei o olhar, me esforcei para ficar invisível, mas sabia o que estava por vir. As palavras finais de louvor foram proferidas, aplausos subiram e caíram. E então veio o momento. O general Morgan desceu do palco e caminhou direto para a multidão, em minha direção. Ele parou e saudou. Coronel Jackson. Foi alto o suficiente para as filas ao nosso redor ouvirem. Seu arcabouço cibernético salvou minha equipe durante a violação de cura. Eu nunca tive a chance de agradecer. A sala congelou. Conversas pararam, cabeças se viraram. Mamãe engasgou, a mão voou para o peito. Ela cambaleou para uma cadeira. Papai ficou imóvel, a mandíbula frouxa. Ethan não falou, ele apenas olhou, como se alguém tivesse reescrito tudo o que ele conhecia. Mais vozes se juntaram. Espera. Coronel Jackson. A Operação Blackout. Um oficial mais jovem se adiantou. Senhora, seus protocolos agora são leitura obrigatória no comando conjunto. Levantei-me lentamente. Obrigada, general, eu disse calmamente. Mas hoje não é meu dia. É do meu irmão. Ele fez uma pausa, então assentiu com respeito. Entendido. Mas é bom te ver aqui, senhora. E assim, a história que eles contavam sobre mim se quebrou. Eles me encontraram perto do corredor principal, próximo a uma pequena sala de conferências com a porta ainda entreaberta. Minha mãe estava pálida, uma mão agarrando as costas de uma cadeira. Ethan estava ao lado dela, ainda de uniforme, braços cruzados, como se não tivesse decidido se aquilo era real ou não. Meu pai estava andando de um lado para o outro, lento e rígido, como alguém caminhando por uma memória em que não confiava. Quando entrei, ele parou. Coronel, ele disse, não alto, mas agudo. Que tipo de jogo é este? Fechei a porta atrás de mim. Não é um jogo. Ele deu um passo à frente. Você nos deixou acreditar? Não, eu disse. Vocês acreditaram no que era mais fácil. Eu não os corrigi. Mamãe falou em seguida, a voz tremendo. Por que você não nos contou? Não sabíamos, Kimberly. Como não poderíamos saber? Olhei para ela, não com raiva, apenas com uma clareza silenciosa. Porque vocês não queriam. Isso não é justo, ela sussurrou. Concordo, não é, respondi. Toda vez que tentei compartilhar algo, escola, missões, promoções, vocês desligaram, ou mudaram de assunto, ou fizeram disso sobre o Ethan. Ethan se mexeu, a mandíbula apertando. Eu não sabia, ele disse suavemente. Quer dizer, eu sabia que algo estava diferente. Você falava diferente, se portava diferente. Mas eu não perguntei. Acho que não queria ser o segundo Jackson. Aquilo atingiu mais fundo do que qualquer outra coisa na sala. Eu não fiquei em silêncio para machucar vocês, eu disse finalmente. Fiquei em silêncio para me proteger. Papai esfregou a ponte do nariz. Você está me dizendo que todos esses anos, enquanto pensávamos que você estava fracassando, você estava liderando operações como essa? Sim. E nós zombamos de você? Sim. Ele não respondeu, apenas ficou ali, o peso daquilo dobrando seus ombros. Então a porta rangeu e Lia entrou, silencioso como sempre. Você está bem? Ele me perguntou. Sim, eu disse. Eles acabaram de descobrir que não sou um fracasso. Ele olhou ao redor da sala, depois de volta para mim. Demorou para eles. Uma semana depois,
o telefone tocou logo depois do pôr do sol. Era meu pai. Não uma mensagem transmitida pela mamãe, não um e-mail. A voz dele. Gostaríamos de ter você aqui, ele disse, formal, como se estivesse emitindo um convite para jantar a um oficial visitante. Só nós. Sem vizinhos, sem discursos. Fiz uma pausa antes de responder. Tudo bem. Naquele sábado, Lia e eu entramos na garagem que eu não via há mais de um ano. A luz da varanda estava acesa, os degraus varridos. A porta se abriu antes que batêssemos. Mamãe nos cumprimentou com um abraço que não apertou demais. Obrigada por virem, ela disse, a voz baixa, mas firme. Lá dentro, a mesa já estava posta, não para exibição, apenas pratos simples, guardanapos de pano, copos de água já servidos. Papai se levantou quando entramos na sala de jantar. Eu não o via se levantar para ninguém em anos. Kimberly, ele disse, gostaria de sentar? O jantar foi cauteloso, todos escolhendo palavras como degraus. No meio, ele pousou o garfo e olhou diretamente para mim. Tenho pensado, ele disse, e devo-lhe desculpas. Não uma, várias. Ele não as listou, não as explicou. Eu assenti. Isso bastava. Mamãe estendeu a mão na mesa e tocou a minha. Pensamos que estávamos te protegendo, mas talvez estivéssemos apenas protegendo a nós mesmos. Não respondi de imediato. Então eu disse, parei de compartilhar porque, toda vez que tentava, vocês transformavam em algo menor. Eu precisava proteger o que havia construído. Ethan, mais quieto que o normal, acrescentou, nós dificultamos sua honestidade. A culpa é nossa. Ninguém chorou, mas algo suavizou o suficiente para deixar o ambiente respirar. 6 meses depois, eu estava em um palco em Washington. A cruz da Marinha presa logo acima do meu coração. Foi um dos raros momentos em que meu trabalho foi permitido vir à tona. Desta vez, não há portas fechadas ou enterrados sob níveis de classificação. Apenas um nome, um rosto, uma medalha que dizia, nós a vemos. Na primeira fila, minha família estava sentada junta. Minha mãe enxugava os olhos com um lenço de pano que eu não via desde a infância. Ita estava em seu uniforme azul marinho, calcanhares unidos, coluna reta. Quando desci da plataforma, ele saudou primeiro. Meu pai apertou minha mão, depois me puxou para um abraço breve e espontâneo. Você redefiniu o que Jackson significa, ele disse. Encontrei seus olhos. Eu não fiz isso pelo nome, pai. Eu sei, ele disse finalmente. É isso que te faz quem você é. Mais tarde, alguém da imprensa se aproximou. Coronel Kimberly, o que essa honra significa para você? Olhei para além das luzes, para além dos aplausos, para além de todos os anos em que não me viram. E eu disse, significa que eu nunca estive perdida. Apenas nunca fui vista. Obrigada por ouvir a história de Kimberly. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.